O Supremo tirou do juiz Sérgio Moro a delação da Odebrecht sobre Lula por 3-2. A segunda turma do Supremo remeteu casos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula para a Justiça aqui de São Paulo. Para tentar entender um pouco esse assunto, está conosco o jurista Miguel Reale Júnior. Doutor Reale, como vai? Bom dia. Bom dia. Doutor, o senhor também não entendeu direito o que aconteceu? De que forma que isso pode atingir também a condenação dele? Como que é possível analisar essa decisão de ontem do Supremo? O panorama ainda é confuso, porque o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, por unanimidade, havia entendido haver a competência da 13ª Vara de Curitiba para análise dos casos do Instituto Lula e do sítio. Agora, em embargos, declaração, respondendo ao agravo regimental, se dá efeito infringente a esses embargos declaratórios, entendendo-se que esses elementos da delação relativos ao sítio e ao Instituto Lula, revelados na delação da Odebrecht, não seria de competência de Curitiba, porque não existe relação entre esses fatos e os acontecidos na Petrobras. Porque a competência de Curitiba se fixa na relação com Petrobras. O que diz respeito à Petrobras é de competência do juízo de Curitiba. E a análise que se faz nessa decisão de ontem é de que não existe um liame claro e preciso entre os pagamentos que foram feitos para o Instituto Lula e para o Lula no sítio com os benefícios advindos da corrupção na Petrobras. Cita-se ali que esses pagamentos, esses benefícios advindos para o Lula tinham relação até com fatos ocorridos no exterior. Por exemplo, a corrupção decorrente do Porto de Mariel, a corrupção na Venezuela com Hugo Chávez. Não se está negando aí que existam corrupções, outras que não da Petrobras, das quais adveio o pagamento para o Lula. E por isso não há uma ligação clara com Petrobras. E por isso se retira a delação. A retirada da delação de lá, é lógico que complica, até porque já existem delatores que estão no início do processo que correria em Curitiba. Além disso, não se tem ainda decisão no sentido de retirar os processos que estão lá tramitando do âmbito da 13ª Vara. Porque essa decisão se prende à delação e ao cumprimento da delação lá em Curitiba. Então ainda não é nem a decisão no sentido de tirar esses processos da competência da 13ª Vara. E tem mais uma coisa, a pergunta que todos fazem. Existirá repercussão disto no caso do triplex da OAS? Ora, no caso do triplex da AS, existe até a admissão da Petrobras como vítima. A Petrobras, através do seu ilustre advogado René Dodge, compareceu ao processo na condição de vítima. Portanto, foi reconhecido que a Petrobras era a vítima, não é? Que a Petrobras era a vítima do caso OAS, portanto, o reconhecimento de uma ligação efetiva entre o dinheiro decorrente da Petrobras e os benefícios recebidos pelo Lula no apartamento do triplex, todas as reformas, o próprio apartamento, tudo mais. Então, ainda é muito, muito nebuloso. Ainda é muito nebuloso quais serão as consequências disso. Mais demorada será, sem dúvida nenhuma, a resolução da eventual repercussão com relação ao triplex. Até porque no triplex existe, como já disse, essa admissão da Petrobras como vítima. Doutor Miguel Reale, muito bom seu esclarecimento. Bom dia, Joseval. Você tá bom? Né? Saudades dos nossos encontros. Faz 80 anos é uma beleza. E o senhor também está caminhando para lá.
Eu gostei, né? Pra gente que não teve acesso aos autos, é difícil mesmo comentar por notícia de jornal que ela vem picada, né? Professor, eu entendo isso, lógico. Mas é bom para o nosso público, principalmente o nosso público que acompanha as coisas de direito. Eu acho que isso aí, o senhor se simplificou na questão da competência. Tem dois tipos de competência aí. A competência em razão do lugar e a competência em razão da matéria. É isso, professor? Olha, aí é um problema de conexão, né? O fato do triplex da OAS está conectado à corrupção da Petrobras, porque a prova de um influencia a prova de outro. Então aí é uma conexão probatória, né, que levaria à competência, né? Não é a competência do lugar do crime, mas é a competência por conexão. Ela prevalece sobre a competência do lugar para ver um simultâneo processo, ou seja, para ver uma decisão única com relação a fatos que estão absolutamente relacionados e que formam um conjunto. E, ao mesmo tempo, não só a prova, mas existem também pessoas partícipes de um e de outro fato que estão envolvidos num conjunto. Há uma inter-relação entre os fatos Petrobras e o fato OAS. E existiria essa conexão, o Ministério Público entende que existe essa conexão de forma umbilical, se imbricam os processos do sítio e do Instituto Lula com a corrupção da Odebrecht na Petrobras. O argumento da defesa que foi acolhido ontem é de que esses pagamentos não estão presos exclusivamente à corrupção na Petrobras, porque há menção de outras corrupções que geraram benefícios que levaram, por sua vez, às dádivas que foram dadas, vamos pôr essas dádivas entre aspas, que foram dadas, as vantagens indevidas que foram dadas a Lula. Portanto, e depois há uma grande celeuma. Parece que o juiz Moro é o único juiz competente e firme que existe no país. Não é verdade. O Moro tem as suas virtudes, mas existem outros juízes tão competentes e dois juízes das varas criminais da Justiça Federal em São Paulo são extremamente competentes, firmes e decididos. Portanto, não podemos criar o juiz universal de Curitiba como se o Moro fosse o único juiz competente existente nesse país. Ele é competente, mas existem outros tanto quanto. Perfeito, doutor Miguel Reale. Bom dia, Marco Antônio Vila. Ô, Vila, tudo bom? Deixa eu perguntar só uma questão para o senhor. Quer dizer que os processos sobre os imóveis, Instituto Lula em São Paulo, o duplex de São Bernardo do Campo e do sítio de Atibaia, que estava tramitando, né? Teve audiências. Como é que fica tudo isso, então, nessa situação, caso venha para São Paulo? São anulados todas essas audiências? Todos os atos praticados até agora, né? Sim. Vai se discutir se ato decisório é o recebimento de denúncia. Eu acredito que a tendência é que todos os atos realizados até agora instrutórios são aproveitados e o processo seguirá o seu trâmite seguirá o seu trâmite no estado em que se encontra, né? Portanto, já em fase final do processo do Instituto Lula, em fase probatória, no meio da fase probatória, parece que faltam testemunhas de defesa do Lula no caso do sítio, né? Mas no caso do Instituto Lula e do apartamento em São Bernardo, já se encontra em fase final. Até porque a competência da economia profissional tinha sido fixada, reconhecida pelo STJ e pelo Supremo. Portanto, a competência não era nenhum ato de usurpação, era um ato até de confirmação daquilo que já tinha sido decidido pelo Supremo. O Supremo surpreendeu ontem, mudando a sua orientação, né, em embargos declaratórios, em petição de agravo regimental, embargos declaratórios. Estou falando essa linguagem esotérica, né? Mas é isso, né? E, portanto, eu creio que se houver algum
alteração, uma remessa dos processos para São Paulo, eu creio que ele deva continuar no estado em que se encontra, portanto, já em fase final. Doutor Real, tem outra surpresa aí. O Gilmar Mendes dizendo que pode reduzir a pena do Lula, porque precisa debater se lavagem de dinheiro e corrupção são crimes diversos ou se a lavagem de dinheiro é o fim da corrupção. Aí entra naquela outra questão. O que o senhor acha? Eu acho que o Gilmar Mendes tem que parar de dar palpite, em caso que ele vai julgar, sem ter examinado, sem o assunto de mérito ter chegado ao seu conhecimento, pela imprensa. Ele que fique pensando no seu gabinete e pare de ficar dando opinião pela... O Supremo Tribunal Federal passou a ter 2 plenários, né? O plenário de Brasília e o plenário da imprensa. É inadmissível, né? Por mais, não estou contestando o que ele diz, eu estou só fazendo uma análise prévia, né, de uma questão pressuposto. O ministro Supremo não tem que ficar dando opinião, né, ainda mais de orelhada, sobre os casos que ele vai julgar. Isso é um desrespeito à justiça. Então, se o Gilmar Mendes não consegue ficar quieto diante do microfone, diante de uma imprensa, isso efetivamente quer fazer sucesso, quer aparecer, quer ser objeto do comentário na Jovem Pan na manhã seguinte. Não pode. O Supremo se desqualifica. O Supremo se desqualifica. Não pode. Aí, em vez de discutir o tema lá no Supremo com seriedade, nós estamos discutindo aqui hoje de manhã, numa opinião de orelhada que ele deu numa reunião na Veja. Quer dizer, não é possível. Sabe, isso me dá, desculpe, me dá desespero de ver a desqualificação que o Supremo Tribunal Federal alcança por via de manifestações como essa do ministro Gilmar. Doutor Miguel Reale Júnior, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho ao senhor. Um abraço. Só quero dizer que assino embaixo e tenho saudade do tempo em que o juiz só falava nos autos. E o professor Vila também rubrica, né, professor? Rubrico. Claro. Dá um visto. Dá um visto.